esses dois personagens, uma das principais cantoras do país e um dos principais colunistas de celebridades do país, entrando em choque, lembrando que eles eram muito próximos, tinham uma relação aí como se fosse, o próprio Léo Dias falava disso, né, como se fosse um jogo, a Anitta cedendo informações exclusivas para ele, e ele não publicando coisas que poderiam prejudicar a carreira dela. Ele, inclusive, lançou a biografia não autorizada da Anitta, Furacão Anitta, mas, segundo o próprio Léo Dias, ele mandou o conteúdo para que a Anitta pudesse ali fazer até uma edição, né, sobre coisas que ela não gostaria que fossem publicadas, mas agora esta relação se deteriorou, Paulo, e o estopim dessa história toda começou quando o jornal Extra publicou uma nota de que a Anitta tinha presenteado a mãe dela, a dona Miriam, com um apartamento na Barra da Tijuca, né, mesmo bairro onde as duas moraram por muitos anos, porque a dona Miriam queria ter um espaço dela, queria ter uma certa privacidade, já que a Anitta costuma fazer ali algumas festinhas íntimas. O Léo Dias foi apurar essa nota e disse que a história não era bem assim, que na verdade a dona Miriam tinha deixado de morar com a Anitta e voltado a morar em Honório Gurgel, que é um subúrbio do Rio onde a Anitta cresceu. Ela foi morar, segundo o Léo Dias, na casa de uma irmã, porque, segundo o Léo, a dona Miriam não estava mais gostando da quantidade de festas que a Anitta estava fazendo com amigos e com o namorado, inclusive neste período de pandemia, segundo o Léo Dias, e ele também não entendia o comportamento sexual, ela não entendia, perdão, o comportamento sexual da filha, que, segundo o Léo, costuma sempre levar um terceiro parceiro para a cama, independentemente do sexo. Vai vendo como que essa história vai se desenrolando, né? Aí depois do Léo soltar isso, a Anitta divulgou alguns stories, sem citar o nome do Léo Dias, com algumas mensagens de um grupo de WhatsApp da família, mostrando que a mãe publicou algumas fotos lá dela no tal apartamento na Barra, que estava tudo bem entre elas. Depois, a Anitta gravou um vídeo dizendo que é uma pessoa diferente da mãe, que a mãe tem as suas próprias escolhas, que ela deu essa chave desse apartamento na mão da mãe, e que a mãe faz o que quiser da vida dela. Se ela quiser morar em Honório Gurgel, ela mora. Se ela quiser morar no apartamento da Barra, ela mora, que ela não tem que ficar dando satisfação para ela. Para o Léo Dias, essa fala da Anitta foi uma confirmação de que ele estava certo, que a verdade apareceu. E aí ele desabafou no Instagram, disse que os fãs da Anitta o atacaram, mandou todos calarem a boca, disse que falou para a Anitta que se ela não falasse toda a verdade, ele ia divulgar outras verdades, e mandou a Anitta praticar a fé dela para o bem, e que ele respeita muito o candomblé, mas não o candomblé que faz mal. Isso, Paulo, provocou até uma grande discussão sobre intolerância religiosa na internet, mas não vem ao caso aqui a gente entrar nessa pauta agora, porque senão a gente vai se estender muito. Vamos voltar à briga entre os dois. Aí, a Anitta resolveu, então, quebrar o silêncio sobre essa relação, pôr um fim nessa história toda, gravou um stories dizendo que foi ameaçada pelo Léo Dias por causa dessa notícia da mãe dela, que ela, para ela falar a verdade, ou ele divulgaria áudios de uma época que, segundo a Anitta, ela achava que precisava ser essa fonte do Léo Dias para não ter a carreira arruinada, mas que agora ela não tem mais medo. Vamos ver um trecho desse vídeo que a Anitta gravou. Numa dessas tentativas, ele veio falar pra mim que eu tô tremendo, gente, eu fico muito nervosa com essa situação, uma situação que realmente me desestabilizava. Agora eu não vou deixar mais isso acontecer. Por muitas vezes ele perguntou por que eu não voltaria a falar com ele, dessa última vez que eu parei de falar com ele de vez, e eu falei que a minha vida estava mais leve sem ele. Pois é, vocês viram aí que a Anitta estava bem nervosa, mas ela falou que preferiria ir viver com qualquer consequência do que o Léo Dias teria para vazar sobre ela, do que conviver com esse eterno medo de uma ameaça e que ele poderia soltar qualquer coisa sobre ela. O que o Léo Dias fez? Soltou muitas coisas sobre a Anitta, muitas mensagens, muitos áudios envolvendo a carreira dela, envolvendo a vida dela,
envolvendo outras pessoas, outros artistas. Numa dessas revelações, Paulo, o Léo Dias revelou que foi a Anitta quem contou para ele que a Marina Rui Barbosa, a atriz Marina Rui Barbosa, teria ficado no meio daquelas gravações da novela O Sétimo Guardião com o ator José Loreto, que provocou até a separação do José Loreto, e ele revelou esse print, a gente pode ver na nossa tela agora, da Anitta perguntando a ele se a Marina Rui Barbosa pagava para ele não divulgar notícias sobre ela, e aí ela fala dessa traição com o Loreto, enfim. E no meio dessa conversa toda, em que o Léo fica então, o Léo descobre então que essa história da Marina e do José Loreto, a Anitta também manda um áudio para ele. Vamos ouvir o que ela falou. Não, é porque porque, tipo assim, a fofoca tava rolando, né? Um monte de gente falando. Falei, gente, que loucura o Léo ainda não ter dado isso. Aí falaram, não, é porque parece que ela dá um dinheiro pra ele. Eu falei, gente, eu acho isso meio estranho. Eu não acredito que seja verdade, não. Aí te perguntei, entendeu? Rapaz, com o Léo Dias não se brinca, né? Ele divulga tudo mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu já trabalhei com o Léo Dias, viu? É bom não Você mexer. Já tá manjado, né, Vini? E olha só, ele também gravou um vídeo rebatendo a Anitta, disse que ela mente, disse que ele nunca fez ameaça para ela e que toda a classe artística sabe que ela é uma pessoa extremamente do mal e que, na verdade, era a Anitta que usava ele. Vamos ver o que o Léo falou. Só que eu nunca faria isso que você fez comigo, Anitta. Nunca faria isso. Deus tá vendo, cara. Deus tá vendo o que você tá fazendo comigo. Anitta, você é um dos piores seres que eu já conheci na minha vida. Eu nunca te amei assim. Eu nunca te amei assim. Eu sempre te idolatrei. Esse foi o meu problema. Eu te idolatrei demais. É complicado. Pois olha, gente, é tanta coisa, foi tanta revelação, que eu vou pedir até a ajuda da Paulinha para continuar. Ajuda a gente, Paulinha. Porque, além de Marina Rui Barbosa, teve Ivete Sangalo, teve Preta Gil, teve um monte de gente envolvida nessa história, hein? Pois nossa, e diz que tem mais para hoje. Porque parece que a Anitta entrou com processo, né? Nossa. Em relação a ele prometeu revelar mais coisas. Eu tô achando essa história um pouco triste, um pouco deprê, pra falar a verdade. Porque às vezes quando a gente fica sabendo de algumas fofoquinhas, é alguma coisa gostosa, leve. Dessa vez tá meio um climão, mas vamos lá. Ivete Sangalo. Bom, primeiro o Léo Dias foi lá e publicou um tweet dizendo o seguinte: o ódio pela Ivete, segundo ela, foi porque a cantora teria tratado mal a família dela. Mas eu duvidei. Ivete tratar mal alguém? Então aí já surgiu o nominho ali da Ivete Sangalo. Aí depois disso, ele mostrou um áudio, mais um áudio vazado, em que a Anitta conta de uma vez em que a Ivete teria arquitetado um plano para a Anitta poder participar do DVD dela, da Ivete, sem chatear a Cláudia Leite, que teria feito um convite anterior para a Anitta e ela teria negado. Vamos conferir aí qual seria essa estratagema da Ivete Sangalo para conseguir ter a Anitta no seu DVD. Ela falou, mas e se eu ficasse sem saída? Você vai no Faustão? Eu falei, vou, porque o Show das Poderosas bombou e tal, vou fazer. Ela, então, você vai lá, e aí quando tiver ao vivo, você fala, ai, Ivete, eu sou fã, deixa eu participar do seu DVD. Eu vou ficar sem saída e vou ter que deixar. E aí não vai ter problema nenhum. Ou seja, eu ia ser a sem noção que pede um negócio desse ao vivo, e ela ia ser a pessoa que fez uma boa ação pra sem noção maluca. E eu, além de sem noção, tá comprando uma briga com a coitada da Cláudia. A Anitta interpretou bem, né? Ela ia ficar bem sem noção mesmo, pedindo no Faustão. Mas o que acontece é que, no meio disso, ela explica que quem pediu pra ela dizer não pra Cláudia Leite, quem deu pra ela esse direcionamento, teria sido a Preta Gil. Né? E aí o Léo Dias se aprofunda um pouco na história da Preta Gil, diz que a Anitta se aproximou da Preta Gil por interesse, para chegar na Marina Morena,
para daí, então, poder se aproximar de Caetano e Gil. Uau. E aí até ele vai lá e dá uma alfinetada a mais e diz que a Anitta nunca agradeceu publicamente ao Gil, que teria sido a pessoa responsável por colocar ela para cantar nas Olimpíadas. Agora, Paulinha, posso te fazer uma pergunta? Oi. Posso te fazer uma pergunta? Você acha se eu puder responder, eu não tenho áudios, mas vamos ver. Não, eu queria uma avaliação sua. Você acha que prejudica isso a carreira da Anitta diretamente ou isso é mais uma fofoca? Enfim, você acha que tem efeitos diretos na carreira dela? Olha, eu particularmente acho que não. A Anitta é uma menina muito inteligente, independente das intenções dela, se ela é mal intencionada, se ela fez isso, se ela fofocou aquilo. No caso da Preta Gil, por exemplo, a Preta Gil já respondeu, diz que já tinha aí essa conversa, porque desde a época do lançamento do livro do Léo Dias, a Anitta tinha dito para ela que não sabia de onde o Léo tinha tirado isso, agora a gente sabe porque tem a gravação, enfim. Eu acho que as pessoas erram na vida, elas fazem escolhas de amizade ou não, mas a Anitta, ela teve um jeito muito inteligente de sair dessa. Desculpa, eu não tô falando que ela é santa ou que o Léo Dias tá errado, mas o jeito que ela expôs, eu acho que acabou trazendo até agregados. Porque o fato dele ficar publicizando com quem ela dorme, com quem ela não dorme, tipo, a Anitta dorme com quem você quiser. Então isso acabou trazendo agregados pra ela. Ela é esperta, ela foi estratégica também no jeito de é uma guerra, né, Paulinha? Tá na guerra. Mas olha, então, assim, eu não sei se vai prejudicar a carreira dela. Eu particularmente, acho que não. Mas acho que, por exemplo, às vezes pode ser que Marina Rui Barbosa... Marina Rui Barbosa pode não contar mais nada pra Anitta, pode virar a cara pra ela. Ivete, vamos ouvir o Vini agora. Né? Perfeito. Paulinha, Vini, contigo. Eu ia falar justamente isso, Paulinha. Eu acho que ela se blindou bem para ficar bem com o público, né? Então, acho que ela foi bem estratégica aí naquele vídeo que ela gravou. Mas eu acho que algumas dessas revelações do Léo pode afetar, sim, algum tipo de relação que a Anitta tenha com determinadas pessoas. Então, a Preta Gil, por exemplo, saiu até em defesa dela, tal, elas se resolveram ali, mas eu não sei se todos esses personagens envolvidos ficarão de bem com a Anitta depois dessas revelações, não. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deixa eu perguntar uma coisa principalmente para a Paulinha e para o Vini. Já vou passar, Adriles. Essa história, Paulo e Vini, envolveu o Felipe Neto também, né? Teve uma referência ali do Felipe Neto. O Léo Dias falou que ela e o Felipe Neto são aliados, são grandes influenciadores e aliados, mas que evitam de serem vistos assim. Então, tipo, ele não frequenta a casa dela, não tá nas festas dela, mas que ali, por trás do pano, um ajuda o outro nesse ramo das influências. O que também pegou, que foi uma coisa que o Vini já adiantou e que o Léo Dias explicitou num tweet aqui, foi essa questão dela ignorar o isolamento social, de não aparentar, mas ela, de fato, está ignorando isso daí. Eu acho que aparenta, assim, hein, Paulinha? Então, aparenta bem. Eu acho que aparenta. Pandemia, isolamento, esquece, é festa todo dia, vai ter até clipe novo, o mundo dela é dela. E aí tem uma polêmica bastante aparente que surgiu anteriormente, que é desse crush novo dela, que é um menino que fez o De Férias com o Ex, que ela paquerava ali pela internet, e no meio da pandemia ele brotou lá na casa dela, né, para desespero do seu ex, e tá lá, fazendo um monte de TikTok e tal. Então, quer dizer, uma pessoa que não estava com você, você entra em quarentena e de repente a pessoa está lá. Então, isso polemizou bastante, por exemplo, entre os fãs. Perfeito. Foi uma coisa que já estava repercutindo. Perfeito. Adrilho e Jorge. Olha, deixa eu dar meu pitaco socioantropológico. Eu acho que fofoca é o substrato e a base da civilização. Se você ler aquele livro Sapiens, do Harari, a gente percebe que os primeiros rudimentos de linguagem não foi para fazer quem é Deus, de onde vemos, para onde vamos. Foi exatamente nas sociedades agrícolas. Lá o sujeito fala, ó, fulano tá pegando a mulher do vizinho. Fulano, na sociedade do lado, fala mal do chefe da nossa tribo. Ou seja, a fofoca é o rudimento do jornalismo político, inclusive, meu Paulo Matias, e da literatura. É mostrar para os outros aquilo que as pessoas não querem revelar em si. O problema é quando a fofoca se profissionaliza como instituição. Esse é o problema do Léo Dias, por exemplo. Ele virou um fofoqueiro profissional e todo fofoqueiro profissional tem uma espécie de toque de Midas. E aí eu entro no caso em questão. O que é? Ele nunca, talvez, tanto ele quanto outro, qualquer fofoqueiro profissional, terá uma amizade verdadeira dentro do meio midiático, porque as pessoas se aproximam com ele
ou com a intenção de projeção, como é o caso da Anitta, o que tudo que as conversas revelam, ela lançou mão dele e ele lançou mão dela, claro, porque ele se alimenta da fofoca, para projetarem ainda mais suas carreiras, ou por medo. Por exemplo, eventualmente o próprio Léo Dias conta o caso do Zezé de Camargo, que o havia processado, e politicamente, no sentido mais amplo da palavra política, chegou perto dele, não, Léo Dias, eu sou seu fã, a gente vai virar amigo, e nunca mais o Léo Dias encheu o saco de maneira ostensiva e incisiva a vida do Zezé de Camargo. Ou seja, aí o problema é quando se cria uma amizade, quer seja falsa ou não, quer seja calculada ou não, aí o fofoqueiro perde exatamente a malícia de entrar dentro da vida do fofocado. Agora, eu acho que o Léo Dias, vamos ser bastante sinceros, ele não está muito bem. Ele, eventualmente, eu acho que ele pecou por um certo egocentrismo. A origem desse furdunço, note bem, foi de alguma forma ser desmentido pela mãe da Anitta. A mãe da Anitta falou, não, eu tô aqui na Barra da Tijuca, eu não fui pro subúrbio, eu me desvinculei da minha filha porque ela já é grandinha. E aí ele falou que não admite o fato de ter sido desmentido. Olha, a fofoca é sempre uma projeção de algo que pode ou não ter acontecido. Eu acho que é muito incisivo ele ficar com esse ódio todo em relação à Anitta e desvendar todas as fofocas que ela tem em relação... E aí revela uma certa maleabilidade, falseabilidade das relações midiáticas. A Anitta falando que a Ivete Sangalo pediu para ela pedir ao vivo no Faustão para participar, ou seja, para ela, a Ivete Sangalo, não parecer ser uma grande estrela e a Anitta parecer que estava mendigando uma participação. Ou seja, revela uma coisa muito triste, muito ruim. Agora o Léo, que disse da falsidade das amizades, da coisa ruim das amizades, dos interesses, né, dos interesses calculados, e ele também é um profissional do interesse calculado, ele mesmo é vítima desse interesse, então ele tem esse toque de Midas, ele fica isolado por causa dessa falsa comunicação afetiva que tem entre as pessoas. E aí ele coloca o Felipe Neto, que também é um gênio do oportunismo, ele sempre está num momento de um grupo de visibilidade, aí teria usado a Anitta, e a Anitta também pode lançar mão desse cálculo de projeção de imagem. Aliás, a Anitta esses dias falou, né, a gente foi pauta ela aqui, que ela estava querendo aprender os meandros políticos. Anitta, você já sabe os meandros políticos, só precisa aprender a base da tripartição dos poderes. Como política, você muito bem, você sabe projetar o cálculo das amizades, o cálculo de projeção da imagem, assim como o Léo Dias. Só acho que o Léo Dias está meio deprimido, porque ele está percebendo inconscientemente que as pessoas se aproximam dele, não exatamente por um afeto legítimo, mas na maioria das vezes por um cálculo de afeto legitimado por fama, por projeção, por mídia. Vamos ouvir agora o Vini, em seguida eu passo para a Paulinha, a gente encerra e vai para o Não, eu queria fazer uma pergunta para o Vini, porque o Vini trabalhou com o Léo. O Vini trabalhou com o Léo e ele sabe o acesso que o Léo tem às pessoas. É muito diferente você... Tem muito isso no jornalismo, dependendo de quem pergunta, o cara responde ou não, ele te atende ou não, né? Ele te dá ou não a informação. Isso existe muito no jornalismo, não só de celebridade, mas em geral. Queria perguntar se o Vini acha que isso pode acabar prejudicando o Léo, no sentido de que as pessoas podem ter medo de mandar coisas para ele, de falar coisas para ele, porque de repente vai que cria aí alguma coisa, ele começa a publicar tudo. Acho que não, Paulinha, acho que não, até porque essa relação que ele tinha com a Anitta, eu acho que era muito específica dos dois, né? Não é com todo artista que ele tem esse tipo de proximidade, ele fica sabendo de muitas coisas por terceiros, por outras pessoas também. Então, acho que o Léo vai continuar o trabalho dele, talvez os dois tenham feito aí um cálculo equivocado, como o Adriles falou. Essa história com a mãe, eu não sei se a Anitta tem toda a razão, viu, Adriles? Até porque ela mesma falou que a mãe chegou aí para Honório Gurgel mesmo. O que eu sei é o seguinte, não existe santo nessa história, né? Acho que os dois fizeram aí um cálculo errado. Como a Paulinha falou, é triste que tudo tenha sido colocado à tona desta maneira, com este tipo de exposição. Agora, não duvidem de nada, inclusive se os dois voltarem a se relacionar daqui a tempo e levantarem uma bandeira. Não duvidem disso. A Anitta tá aprendendo a fazer política bem rápido, o que eu falei. Bem rápido mesmo. Muito bem, Pode gente. Pode se candidatar já.